Iniciaremos com a leitura de um texto que eu vou usar como introdução. Não é exatamente o nosso texto central, mas é a introdução a ele. Se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 32. Marcos 10, a partir do versículo 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. E o versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bendizemos o teu nome, querido Pai. Somos gratos a Ti pela mesa do Teu Filho, a qual todos os remidos somos convidados a participar, com paz, com gratidão, com palavras, Senhor, de adoração ao Teu bendito nome. Amém. Senhor, e agora, ao abrirmos a Tua palavra, só nos resta olharmos para Ti com a expectativa de que o Senhor fale no nosso coração, de que pelo Teu Espírito o Senhor nos conduza, e que o Senhor forme, Senhor, a Tua palavra em cada um de nós. Que a Tua palavra prospere, Senhor, no seio da Tua igreja, para a glória do Teu nome. Conduze-nos em paz, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A personagem de hoje é Bartimeu. É o cego que o Senhor curou ao sair de Jericó. E esse texto que lemos é introdutório, porque ele nos conta, nos lembra que o Senhor estava de passagem por Jericó. O objetivo dele não era parar e ficar uma temporada em Jericó. Nós não vamos passar por todos os detalhes do contexto cronológico e geográfico. Isso ficou na mensagem passada, quando falamos de Zaqueu, que é exatamente o mesmo, com a mesma visita a Jericó, o Senhor lidou com Zaqueu e, na saída da cidade, curou Bartimeu. Mas esses versículos nos dão, digamos, o contexto, talvez colocar assim, emocional, psicológico, né, do Senhor e dos seus discípulos. O versículo 32 diz que estavam de caminho. Isso é uma palavra importante para nós hoje. O caminho. O Senhor tem um caminho, Ele tem um propósito. E esse caminho, em particular, era em direção a Jerusalém, entenda-se em direção ao Calvário. O Senhor já sabia. Aliás, Ele acabou de dizer para os seus discípulos, Ele deu todo o plano. O Senhor não foi pego de surpresa. Ele disse, olha, eu vou subir, vou ser entregue, vou ser escarnecido, vou ser morto, mas ao 3º dia o Filho do Homem ressuscitará. E por que isso? É o versículo 45, que muitos entendem ser o versículo-chave do Evangelho de Marcos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então encontramos aqui o Senhor a caminho de Jerusalém. Os irmãos lembram que a trajetória que ele seguiu foi assim, do norte da parte da Judéia, ele subiu, passou pela Samaria, foi até a Galiléia, deu a volta, passou pelo lado oriental do Jordão e desceu, né, até mais ou menos a altura de Jericó, e aí ele entrou. Passou por Jericó, Betânia, Jerusalém. Né? E essa entrada em Jerusalém
que o pessoal chama da entrada triunfal do Senhor, e foi poucos dias depois desse evento, dessa passagem do Senhor por Jericó. E aqui diz que eles estavam de caminho. O Senhor tem um caminho. O Senhor tem um propósito. E naquele momento, o propósito do Senhor era a obediência ao Pai, até o fim. Né? E porque Ele foi obediente até o fim, nós somos para sempre salvos, pela graça de Deus. E Ele foi subindo, e diz o texto que Ele ia diante dos seus discípulos. Os discípulos estavam atrás deles, mas não se esqueçam, não eram só os 13. Eles estavam em meio a uma multidão de pessoas que iam celebrar a Páscoa. Então, na Galileia, os galileus, os samaritanos não, porque não eram considerados judeus. Mas na Galileia, eles eram judeus. Considerados judeus de segunda linha pelos judeus da Judéia, mas eram judeus. Né? E eles então, foram para celebrar a Páscoa, e era uma procissão, era um cortejo, era gente descendo, né, em direção a Jerusalém, e a trajetória era a mesma para todos, não era cada um vai no seu momento. Né? E claro, eles evitavam Samaria, então todo mundo saía para o leste, para o lado leste do Jordão, desciam bordeando o Jordão, quando chegava na altura de Jericó, atravessavam e pronto, ali estava Jericó. E quando chegou então em Jericó, teve o caso de Zaqueu, e agora na saída de Jericó, o caso de Bartimeu. Então, essa é a minha breve introdução, contextualizando o ponto da história em que estamos, né? Mas observem que os discípulos estavam admirados, já sentiam que havia uma crise se aproximava, e estavam tomados de apreensões, né? Uma palavra muito, muito interessante, estavam apreensivos, né? E o Senhor diz aqui que os levou à parte, e aí o Senhor lhes disse: o Senhor não faz as coisas escondidas daqueles que são seus, né? Bem, então eles se aproximaram de Jericó, conforme diz o Evangelho de Lucas. Lá mesmo encontramos o Senhor lidando com Zaqueu. O Senhor disse a Zaqueu: me importa estar contigo na tua casa. Então, ao que tudo indica, ele pernoitou com Zaqueu, e no dia seguinte continuou a viagem, e esse é o trecho que nós vamos ler agora. Então, no dia seguinte ele saiu de Jericó, e o que encontramos é a partir do versículo 46, acompanhe a leitura comigo. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, a multidão não está mencionada aqui, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então essa é a nossa história, linda história, né? E queremos considerar, como de costume, o cego, a pessoa Bartimeu, e depois o método que o Senhor lidou com Bartimeu. O Senhor curou outros cegos, mas a forma que o Senhor o fez, em cada caso, foi diferente, né? O Senhor não tem uma fórmula, né? Fórmula de como curar os cegos. Ele nos conhece a todos individualmente. Ele lida com cada um de nós de forma individual. Ele sabe como, ele sabe por quê. Só que antes da gente entrar nesse aspecto do texto, então vale a pena mencionar que esse texto tem paralelos nos outros dois sinóticos, tanto em Mateus como em Lucas. E há diferenças nos relatos,
né, que atraem a curiosidade dos estudiosos. Né? Uma diferença, que é uma diferença menor, é que tanto Lucas como Marcos aqui fazem menção apenas a um cego. Marcos, inclusive, chega a dar o nome desse cego, diz que é Bartimeu. E Mateus, por outro lado, ele expressamente diz que eram 2 cegos. Né? O fato de não ter mencionado os 2 não significa que não existiu o segundo. Até porque, possivelmente, Bartimeu foi tão mais, né, ousado, tão mais protagonista, né, que Marcos e Lucas simplesmente se ativeram a mencionar apenas Bartimeu. A maior dificuldade do ponto de vista textual está no seguinte ponto. Aqui e Mateus dizem explicitamente que quando ele saía de Jericó, e Lucas diz explicitamente que ao se aproximar de Jericó, ele viu um cego. Então, por que não dizer foram 2 casos separados, 2 casos independentes? Né? Um na entrada de Jericó, outra saída. Mas como todos os demais detalhes são tão próximos, então há uma tendência geral entre os estudiosos de dizer, não, é um único evento. Né? Então vamos tentar explicar as diferenças. E o fato é o seguinte, ninguém consegue explicar as diferenças direito. Né? O irmão Campbell Morgan, que nós temos seguido, ele está convencido que eram 2 eventos diferentes. Ele curou um cego ao chegar em Jericó, encontrou com Zaqueu e depois ele lidou com Bartimeu. Né? A impressão que dá é que o Senhor, ao entrar com o cego e sair com o cego, dando a demonstração que todo mundo ali era cego. A impressão de quê? De que todo mundo ali nesse caso era cego. O irmão Márcio fez a seguinte observação importante, que assim, entrou tinha cego, saiu tinha cego, então todo mundo no meio era cego. Vou interpolar os pontos, todo mundo é cego. Tem uma verdade nisso sim. Do ponto de vista social, na entrada e na saída, aliás, quem já pegou o carro e andou pelo Brasil afora, né? Aquelas cidadezinhas cortadas pelas estradas, tem essas características, né? Tanto a entrada como a saída são assim, né? Meio mais ou menos, né? E naquela época não era incomum ter, né, na entrada mendigos e entre eles cegos, né, na saída mendigos e entre eles cegos. Então o irmão Campbell Morgan, ele aceita que, a despeito das dificuldades geradas por tantas semelhanças, ele diz, eu vou considerar esses 2 eventos separados. Outros tentam costurar as coisas, até uma bastante engenhosa, mas eu pessoalmente não gostei, diz que Bartimeu era o que estava no início. Ele foi clamando, né? Foi clamando um dia e não desistiu, né? Não desistiu e chegou no final, quando o Senhor estava indo embora, o Senhor então resolveu atender. Mas esse não é o espírito do texto. E é muito claro que ele estava assentado, ele não estava acompanhando o cortejo, ele estava assentado à beira do caminho. Então, com respeito a isso, eu pessoalmente simpatizei muito com a posição do Edersheim. E o Edersheim disse uma coisa muito simples e muito óbvia. Ele disse o seguinte, é preferível admitirmos que não sabemos explicar tudo, do que ficar tentando, né, apresentar, e ele diz assim, soluções desajeitadas. É até preferível dizer, nós não conhecemos tudo, irmãos. Nós não temos todos os detalhes, nós não temos todos os fatos. Um dia saberemos. E um dia sabemos que esses textos estão perfeitamente coerentes, mas por enquanto a nossa visão é parcial. Então, se o nosso limite é esse, vamos aceitar o limite, né? Não vamos procurar ou nos esforçar em tentar, né, costurar todos os detalhes. Então, nós vamos olhar para esse texto, né? Marcos, para nós é Bartimeu, Bartimeu será o personagem do dia. Bem, então vamos lá. Então foram a Jericó, então vamos agora passar devagarinho pelo texto, né? E quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, então está aqui a multidão. Aliás, já havia uma dica da multidão, não sei se os irmãos perceberam, né? Quando lemos o versículo 32, que diz que o Senhor, ele tomou seus discípulos à parte.
Tomou seus discípulos à parte e passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Se o Senhor estivesse viajando sozinho com seus discípulos, não havia necessidade de separá-los à parte, de tomá-los à parte. Mas porque ele estava junto com a multidão, junto com todo esse cortejo, né? Então ele os separou. Então realmente o Senhor e os seus discípulos estavam com essa multidão. E o texto, Marcos, nos dá o nome do cego: Bartimeu, filho de Timeu. É isso que Bartimeu significa, né? Bar é filho de, Timeu, Timeu. Então Bartimeu. E o pessoal chega à conclusão de que se ele deu o nome de Bartimeu, é porque Bartimeu devia ser conhecido, né? Eu creio que, agora já minha conclusão, que Bartimeu não devia ser conhecido à época do evento, mas devia ser conhecido sim à época em que Marcos registrou. Então, quando Marcos escreveu, fala assim: e aquele cego era o Bartimeu que vocês conhecem. O texto termina dizendo que Bartimeu seguiu o Senhor estrada fora. Ele se converteu ao Senhor, ele, ao que tudo indica, passou a ser discípulo do Senhor. Aliás, o irmão Campo Morgan, ele diz o seguinte, que essa frase nós podemos tomá-la como uma definição de discipulado: seguir o Senhor Jesus estrada fora. É o último, né? É a última frase desse trecho. Ele sugere que isso pode ser utilizado como a definição de discipulado. Bom, então, boas notícias. Ao que tudo indica, Bartimeu se converteu ao Senhor e era conhecido, né? E morando em Jericó, ali colado em Jerusalém, provavelmente, realmente, ele era conhecido dos discípulos e dos apóstolos à época em que o Evangelho de Marcos foi escrito. Diz também que era cego mendigo. Então, estava mendigando ali. E significa que passava seu dia pedindo esmola, mendigando. Curiosamente, chegou esse dia em que o Senhor passou, e quando o Senhor disse: que queres que te faça? Ele não pediu esmola. Ele sabia com quem estava lidando. Acho que ele pensou assim: bom, é a minha chance de pedir algo muito mais significativo, né? Muito mais fundamental. Isso é importante para nós vamos considerar isso pouco mais para frente, né? A pergunta que o Senhor fez a Bartimeu. Okay? Encontramos ele à beira do caminho. Nós vamos voltar a esse assunto do caminho ao final da mensagem, né? Ele ouviu que era Jesus. Agora, eu quero ler esse paralelo em Lucas capítulo 18. Porque Lucas nos diz algo que Marcos não diz explicitamente, né? Em Lucas encontramos um paralelo, então posso assumir que é o mesmo texto, no final do capítulo 18. Então leremos os versículos 35 e 36. Versículo 35 de Lucas 18, diz: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, então na chegada, essa é uma das dificuldades do texto, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então, até aqui, a menos do fato que estava na entrada e em Marcos na saída, o mais é igual. Versículo 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Observe, irmãos, tanto Marcos como Lucas dizem que ele ouviu. Bartimeu era cego, mas podia ouvir. Bartimeu não conseguia ver, mas o Senhor havia lhe deixado uma percepção ao menos. Ele podia ouvir. E ele utilizou aquilo que ele tinha para ouvir, e ao ouvir o tropel, Lucas diz que ele perguntou o que era aquilo.
E aí o irmão Joseph Parker, ele realmente explora isso muito bem. E ele fala da importância de sabermos fazer boas perguntas. Quem que é? O que está acontecendo? Por que é assim? Quem é que está no centro desse alvoroço, dessa multidão? Quem é o foco? Qual é o caminho? Qual é a direção? Onde estão indo? Por quê? Não sabemos o que ele perguntou. Talvez perguntas mais sim, mas o fato é que ele fez pergunta importante. Lhe disseram que era Jesus o Nazareno. E ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não clamou Jesus o Nazareno. Então vemos que ele tinha algum entendimento. Ele tinha fé. Provavelmente ele aguardava o Messias, é o filho de Davi. E por coisas que possivelmente ele já havia ouvido, ele disse: é o Messias, é a minha chance. E ele passou a clamar. Então, ouvindo o versículo 47 de Marcos capítulo 10, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não pediu esmola, não pediu uma ajuda, não pediu para completar o gás, aquelas coisas todas que as pessoas que estão em necessidade pedem, e é justo que peçam. Naquele momento, por causa da fé, do entendimento que ele teve de com quem que ele estava, se aproximando, ele diz: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E muitos passaram a repreendê-lo. Isso lembra um pouco daqueles que repreendiam ou seguravam as crianças, não deixavam atrapalhar o mestre. É como se o Senhor dissesse: não, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero que as pessoas clamem a mim. Eu quero que as pessoas venham a mim. Abrindo um pequeno parênteses, às vezes os estudantes em sala de aula ficam receosos de fazer pergunta, mas eu posso garantir para vocês, tudo o que eu quero é que eles perguntem. Pergunta. Tem dúvida? Pergunta, porque isso dá conversa. Isso dá chance da gente expor o assunto. Pergunte. E com o Senhor tem que ser assim, irmãos. Nós temos que ter esse ímpeto de ir ao Senhor, de pedir ao Senhor, de nos apresentarmos ao Senhor, de clamarmos ao Senhor. A despeito de talvez outros em torno falarem assim: não, fica quieto, não atrapalha. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então temos alguém aqui persistente. Um perfil diferente de Zaqueu. Zaqueu era mais curioso. Zaqueu, em nenhum momento vemos Zaqueu exercitando fé. Ele era curioso. Tanto é que o Senhor não disse nada a ele a respeito de fé. Mas aqui, quando ele ouviu falar que era Jesus Nazareno, clamou por filho de Davi. E quando o Senhor lhe restaurou a visão, disse: vai, a tua fé te salvou. O Senhor disse: a tua fé operou algo de espiritual hoje. A tua fé te salvou. O Senhor percebe fé. A pessoa sabe quando a fé é exercida. E aqui encontramos Bartimeu exercitando a sua fé, insistindo, clamando, instando. E o Senhor o chama. E o Senhor, quando o pessoal diz: olha, tem bom ânimo, boas notícias, Ele te chama. Que de repente, diz que de um salto, largou a capa para trás e foi até o Senhor. E o Senhor fez uma pergunta: que queres que eu te faça? E na hora ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Esse vai ser um dos nossos grandes pontos daqui a pouco. Mestre, que eu torne a ver. E quando o Senhor então disse: vai, a tua fé te salvou, ele não passou nenhum unguento, como fez com o cego de nascença, de
né, de João capítulo 9, ele simplesmente diz, vai, a tua fé te salvou. A tua fé operou o que você esperava. E imediatamente tornou a ver. E a resposta dele não foi outra, não podia ser outra, a não ser seguir o Senhor estrada fora. Então está aqui a bela atitude de Bartimeu, antes, durante e depois desse encontro, né, com o Senhor. E com respeito ao Senhor, o trato do Senhor com Bartimeu me parece que se resume talvez a 2 ou 3 pontos. O primeiro e talvez o principal é que o texto diz, versículo 49, parou Jesus. O Senhor parou. Lembra-se que ele estava a caminho, determinado a subir para Jerusalém. E ele estava, né, marchando. Mas ao ouvir o clamor de Bartimeu, ele parou. O irmão Campo Morgan oferece uma frase muito bonita. Ele diz que Jesus parou o cortejo da cruz no espírito da cruz. Porque foi no espírito da cruz, para ganhar a vida de Bartimeu, que ele parou e mandou chamá-lo. Então, primeiro ponto, o Senhor parou. O Senhor é como se não conseguisse não parar frente ao clamor de alguém. Um clamor sincero. E quando Bartimeu veio ao Senhor, possivelmente ajudado, trazido por aqueles que estavam em torno dele, né? O segundo passo no trato do Senhor com Bartimeu foi fazer-lhe uma pergunta. Né? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Ah, essas perguntas do Senhor são tão perscrutadoras. Que queres que eu te faça? Irmãos, o nosso exercício essa noite é imaginarmos que se o Senhor viesse a nós e nos fizesse essa pergunta, que queres que eu te faça? O que a gente responderia ao Senhor? Será que temos algo de pronto queimando no espírito, queimando no nosso coração? Ou será que nós vamos pedir ao Senhor 10 minutinhos para pensar? Não sei. Mas, irmãos, o fato é que essa pergunta mexe conosco. Que queres que eu faça? O que teu coração deseja? Qual é o teu desejo que eu faça por você? Ai, irmãos, nós podemos passar assim, não tem muito o que dizer, mas sabe aquela pergunta que nos desarma? E agora, Senhor, o que eu quero que o Senhor faça por mim? Né? Ora, dizem que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Bom, mas não era o caso de Bartimeu. Ele queria voltar a ver. Ele não pensou 2 vezes. Senhor, mestre, que eu torne a ver. E aí, por fim, o trato do Senhor com Bartimeu foi dizer, olha, vai, a tua fé te salvou. Curiosamente, o irmão Spurgeon, ele diz algo curioso com respeito disso, né? Nunca tinha pensado nesse aspecto. Ele diz que o Senhor, é claro que foi o Senhor que o curou, né? Foi o Senhor que o salvou. Foi o Filho do Homem veio para buscar, né, e resgatar o perdido. Mas é como se ele quisesse compartilhar conosco essa ação, né? Não é dar o mérito para o outro, mas é dizer, olha, a tua fé te salvou, você é parte disso aqui. Né? Nós ficamos preocupados muitas vezes chamar para nós, olha, fui eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, outro, eu não sei o quê. O Senhor não, apesar de que foi Ele que fez todas as coisas, né? Ele quis encorajar o Bartimeu e disse, olha, a tua fé te salvou. A fé em operação, irmãos, é importante. Pela graça sois salvos mediante a fé. Bem, então, esse é o texto e eu quero aproveitá-lo, né, para fazermos uma consideração do aspecto
espiritual ao qual esse texto aponta. Penso eu assim. Foi um texto verdadeiro, fato, isso aconteceu. Bartimeu foi uma pessoa, tanto é que tinha nome, era conhecido daqueles discípulos à época que Marcos escreveu o Evangelho. Mas, como o irmão Márcio já antecipou, essa questão da cegueira, né, certamente nos remete a um lado espiritual importante, né? Veja que o Senhor subia ao Calvário e ele seria crucificado porque os seus não o receberam. Os seus não reconheceram nele o filho de Davi, o Messias prometido. Essa era uma realidade a qual todo Israel estava cego. Bartimeu não. Então, mesmo antes de ver com seus olhos físicos, ele conseguia ver com seus olhos espirituais. Mas antes de entrarmos na questão da cegueira e da visão, porque nós vamos fechar com esse assunto, deixa eu conversar rapidinho com os irmãos a respeito dessa palavrinha, caminho, né? O caminho, essa palavra caminho que encontramos nesse texto, é utilizada pelos 3 evangelistas sinóticos, quando disseram que Bartimeu estava à beira do caminho, né? À beira do caminho. Irmãos, o Senhor, nós começamos a leitura hoje à noite dizendo que o Senhor estava a caminho. Ele estava a caminho de Jerusalém e os seus discípulos iam atrás dele. Seus discípulos também estavam nesse caminho. Quanto que eles entendiam desse caminho, não sei. Mas o fato é que estavam com o Senhor nesse caminho que apontava muito claramente para o propósito de Deus. Não somente para o seu Filho, mas para todos nós, porque nós todos estamos incluídos nesse sacrifício que Ele realizou por nós. Mas, e o pobre Bartimeu? Ele estava à beira do caminho. Irmão, sabe o que é isso? À beira do caminho. Estava à margem do propósito de Deus, à margem do caminho do Senhor. O Senhor e os seus discípulos estavam marchando, ele estava sentado à beira do caminho. Irmãos, e é assim que o Senhor nos encontra todos nós, sem Deus no mundo. É assim que nós, quando cremos e vimos pela primeira vez, né, estávamos à beira do caminho. Essa expressão à beira do caminho, não somente nesse texto, mas aparece também um texto conhecido, né, mas a gente às vezes não lembra assim de cabeça. Mateus capítulo 13. Vamos lá, porque isso começa a nos dar os ponteiros espirituais que precisamos para entender o que eu creio que o Senhor deseja que vejamos essa noite. Parábola do semeador. Estão lembrados? Versículo 4 do capítulo 13 de Mateus. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Irmãos, a expressão é exatamente a mesma no grego. Para odos. Para do lado odos, caminho. Do lado do caminho, à beira do caminho. E no versículo 19 temos a interpretação que o Senhor deu. Para esse estar à beira do caminho, para a semente que caiu à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Observem, irmãos, palavra do reino. Nós não vamos entrar nisso não, mas aqui não é a palavra do Evangelho. Não são as boas novas do Evangelho. A palavra do reino. Que o Senhor veio para Israel proclamando a palavra do reino. Ele, rei. Ele, Messias. Aquele reino prometido a Israel lá atrás, para Abraão, né, depois reforçado de forma muito contundente na pessoa de Davi, dizendo, ó, teu reino, sempre haverá um descendente teu que se assente no teu reino, no teu trono. Então diz, aqueles que ouvem e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este
é o que foi semeado à beira do caminho. Então, irmãos, de maneira muito simples, sem precisar fazermos muitas triangulações, podemos imaginar Bartimeu como aquela pessoa alheia ao propósito de Deus, à beira do caminho, porque o que quer que ele tenha entendido, talvez não tenha ouvido até aquele momento, tenha entendido, vem o inimigo e rouba essa palavra, e a pessoa está ali esperando o tempo passar. Mas Bartimeu tinha fé e pôs a fé dele em ação. Então essa parte nós já vimos. Mas observe essa questão do caminho, porque ela é importante, né? O que diz mais o texto? Diz que ele ouviu o tropel no caminho. Aí não usa essa palavra, mas ele fez a pergunta, e essa parte nós já discutimos, né? O pessoal respondeu, ele começou a clamar, clamou, tentaram silenciá-lo, ele continuou clamando mais ainda, por fim, tem de bom ânimo, ele te chama. Aí ele jogou a capa e foi, né? E quando o Senhor lhe disse, vai que a tua fé te salvou, olha que lindo, que ele diz que imediatamente tornou a ver e seguia Jesus caminho afora, é a mesma palavra. Aqui está escrito estrada, mas é exatamente a mesma palavra. Somente Marcos usa caminho duas vezes. Caminho no início, que ele estava à beira do caminho, e agora ele estava no caminho, seguindo o Senhor no caminho afora. Esse foi o impacto do Senhor na vida de Bartimeu. Esse foi o resultado do exercício de fé de Bartimeu. Bem, mas queremos dar um passo a mais, né? E com isso nós concluiremos a mensagem, mas ainda temos alguns textos para olhar. Um ponto importante aqui é que quando o Senhor perguntou para Bartimeu, o que queres que te faça? Ele disse, mestre, que eu torne a ver. Isso nos dá uma dica. Torne a ver. Ele não era cego de nascença, como for o cego lá de João capítulo 9. Em algum momento da vida dele, ele enxergava. Nós não sabemos por que ele perdeu a visão, mas o fato é que ele perdeu a visão, né? Ele tornou a ver. E aqui eu vou utilizar dois textos para vermos o significado desse tornar a ver, porque ele tem um significado duplo. Uma maneira de entender o tornar a palavra que é utilizada aqui, o verbo, é olhar para cima. E a outra é tornar a ver mesmo, né? Então, possivelmente tem esses dois significados do ponto de vista espiritual. Ser capaz de voltar a olhar para cima, né? Então, com respeito a olhar para cima, nosso texto exemplo está em Marcos capítulo 6, né? Aliás, essa expressão é usada com respeito ao Senhor várias vezes. Vou pegar apenas um caso aqui, que é o suficiente para ilustrar. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, versículo 41. Estamos durante a multiplicação dos pães. Agora o Senhor recebeu os 5 pães e os 2 peixes, né? E deu graças. O que diz o versículo 41? Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Esse é o verbo utilizado, né, por Bartimeu. Erguendo os olhos ao céu. Então, quando o Senhor perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Uma forma de entender o texto é, Senhor, que eu possa mais uma vez erguer os meus olhos para o céu. E o outro exemplo do uso da mesma palavra é na conversão de Saulo de Tarso, capítulo 9 de de Atos, por favor. Atos. E aqui o próprio contexto deixa claro que o significado é voltar a ver. Tão simples quanto isso. Atos, capítulo 9.
aparece mais de uma vez. A primeira vez que aparece é no versículo 12. Diz: "E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista." Então, esse recuperasse a vista é precisamente o verbo utilizado com respeito a Bartimeu. A segunda ocorrência aqui, volta no versículo 17. "Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo." Recuperes a vista ali é o outro texto, né? E por fim, no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Esse é o mesmo verbo usado por Bartimeu quando respondeu à pergunta do Senhor: "O que queres que te faça?" Ele disse: "Mestre, que eu torne a ver." Então estamos diante desse quadro, alguém que perdeu a vista e agora teve a oportunidade, né, tendo sido perguntado pelo Senhor, de: "Senhor, eu quero voltar, eu quero ter condições de mais uma vez erguer os meus olhos para cima." Né? E claro que nós vamos enxergar isso do ponto de vista espiritual, né? Então vamos ler esse texto de Provérbios 29. Sempre que se fala de visão espiritual, de entendimento espiritual, é um texto-chave. Provérbios, capítulo 29, versículo 18. "Não havendo profecia, o povo se corrompe." A palavra profecia aí é visão. Então, quem tiver os Strongs, por exemplo, se observar, vai dizer visão. Visão, entendimento espiritual. Mas profecia não é diferente disso, como nós veremos em breve. Irmãos, profecia, a percepção espiritual da palavra é usada, né, tanto como profecia como visão. Então é importante que nós percebamos isso. A partir de agora, quando falamos de visão, estamos falando de profecia, estamos falando de percepção espiritual. Então, utilizando essas palavras para descrever o cenário de Bartimeu. Bartimeu era alguém que havia tido percepção espiritual em algum momento da sua trajetória, mas havia perdido essa percepção e por isso estava à beira do caminho. Não estava seguindo no caminho. E ele precisava recuperar essa percepção para voltar ao caminho e seguir após o Senhor. E temos um exemplo disso, trágico, mas muito claro no Antigo Testamento, né? Que é o caso de Eli, né? Do sacerdote Eli. Então nós vamos relembrar esses textos no primeiro livro de Samuel. Acompanhem comigo, né? E nós terminaremos considerando alguns versículos nesse livro, primeiro livro de Samuel. Capítulo 3. Depois os irmãos devem ler os primeiros 4, 5 capítulos, né, desse livro numa sentada, para enxergar realmente o quadro completo. É de muita instrução, né? E aqui, no caso, é um caso muito, muito dramático. Certamente não teve o final feliz que Bartimeu teve, né? Mas, de qualquer maneira, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Para que, pela consolação das Escrituras, nós sejamos encorajados. Versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. Preste atenção nessa frase. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões
não eram frequentes. Os irmãos percebem que palavra e visão estão juntas. Profecia e visão espiritual estão juntos, né? Então, não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. O sacerdote Eli, o cenário do sacerdote Eli, é o cenário, é a representação vívida da cegueira espiritual de Israel, né? Que foi sendo perdida. Irmãos, essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Nunca acontece de você, num dia, o Senhor falou com você, você tem e no dia seguinte você acorda sem nenhuma percepção espiritual, sem nenhum entendimento espiritual. O seu sentimento pode ser horroroso, isso é outra história, não estamos falando de sentimento. Estamos falando de percepção espiritual, de visão, de palavra, né? Mas essas coisas, aos poucos, se perdem. E vão se perdendo aos poucos, de maneira que tão gradual que a gente não percebe, né? E quando menos damos por nós, estamos cegos à beira do caminho. Então aqui encontramos o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer. E isso daí é causa e consequência de que naquela época as visões eram poucas, não havia muita palavra do Senhor. Nós não sabemos dizer qual que era a causa, qual que era a consequência, mas uma coisa puxa a outra. Ele era sacerdote, ele estava à frente do povo. Se ele estava perdendo a visão, imagina o povo. E se a palavra e as visões eram poucas, então imagina o sacerdote. Então uma coisa, está tudo junto, né? E tendo se deitado, versículo 3, também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Agora olha que frase impressionante. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa menção à lâmpada era as lâmpadas do candelabro. Então, deixa o dedo aqui. Vamos dar um pulinho em Êxodo. Nós vamos ver um versículo apenas. Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27. Versículo 20. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro. Irmãos, não ia chover azeite. Não ia chover azeite. Maná, Deus fez chover maná. Mas azeite, dize aos filhos de Israel a buscar o azeite. Traga o azeite. Azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Irmãos, nós não vamos fazer essa conexão agora, mas ela é muito óbvia com a parábola das 10 virgens. Depois os irmãos gastem a sua semana fazendo esses paralelos. O contexto é muito próximo, né? Então os irmãos gastem tempo durante essa semana no Senhor, né? E aqui nós precisamos voltar para Samuel, mas observem, no plano e propósito de Deus, a lâmpada era para ter luz o tempo todo. Cegueira não é propósito do Senhor. Falta de palavra, falta de visão, falta de percepção espiritual não é propósito do Senhor. Deus é um Deus que tem prazer em se revelar. Aliás, o registro bíblico todo é Deus revelando-se ao homem, não é outra coisa. E o homem falhando. Deus se revelando ao homem e o homem falhando. Deus estabelecendo alianças com o homem e o homem falhando. Mas Deus sempre na iniciativa. Então, mais um detalhe aqui. Pouca palavra,
poucas visões, Eli ficando cego e a lâmpada quase apagando. Mas aqui o texto diz, antes que se apagasse, Deus entra na história. É como dizer o seguinte, eu não vou esperar Bartimeu ficar surdo, porque ele nem vê, nem enxerga, nem ouve. Bartimeu podia ouvir, então vamos aproveitar que ele pode ouvir. Deixa ele ouvir o tropel, deixa ele perguntar o que está vendo, deixa ele se interessar, deixa ele se envolver, deixa ele exercitar sua fé. Então aqui antes que a lâmpada se apagasse, Deus intervém. E temos esse caso tão lindo, que nós não vamos ler, mas os irmãos, quero crer que estão lembrados da história. Vamos pular para o versículo 15. Então, aconteceu o que aconteceu naquela noite, o Senhor falou com Samuel. E ele tinha alguma percepção espiritual. Os irmãos lembram que depois de 2 vezes, Eli matou a charada e falou assim, esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Ele estava cego, mas ele não estava completamente desconectado, irmãos. Antes que se apagasse a lâmpada. O Senhor não deixa a coisa morrer de vez. O Senhor é cheio de misericórdia. A questão é, bom, e aí? Será que ele vai responder? Ele respondeu. Falou, Samuel, é o seguinte, próxima vez, quando o Senhor te chamar, você diga, eis-me aqui, fala comigo, o teu servo ouve. Bom, no dia seguinte, versículo 15, ficou Samuel deitado até pela manhã. Acho que ele estava fazendo hora para levantar, que ele não queria encontrar com Eli naquele dia. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Visão. O texto não relata dele ter visto nada, não. Ele ouviu. Mas é isso que a palavra de Deus chama de visão. Percebe, irmãos? Visão é a palavra do Senhor. É a profecia, a percepção espiritual. Não é necessariamente ter uma visão, né, como às vezes acontece, né, mas não era o caso. Versículo 17. Né? Bom, vamos ler o 16. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Então a visão era a fala do Senhor, a palavra do Senhor, a profecia, o pronúncio da vontade, a declaração da vontade de Deus, a palavra de Deus. Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me encobrires alguma das coisas de tudo que te falou. Então, irmãos, esses versículos nos ajudam a entender que visão e profecia é tudo a mesma coisa, é muito junto, é percepção espiritual. Irmãos, houve uma batalha entre Israel e os filisteus. E Israel, à época, estava com a arca e achava que aquilo era como se fosse o amuleto da sorte, que pelo fato de ter a arca, estava tudo garantido, eles iam ganhar a batalha. Irmãos, realidade espiritual é realidade espiritual. Se nós não temos realidade espiritual, pode manter toda a parafernália funcionando, que ela é vazia e inoperante. Como isso tem que sondar o nosso coração. É como se eu tenho olhos aqui, mas não enxergo. Mas vou mantê-los abertos, quem sabe, né? Mas não é isso. Então, Israel, que estava assim, sem palavras, sem visão, estava completamente desandado. Leia os primeiros capítulos, né? Os filhos de Eli fazendo confusão, né? Todo mundo achando legal. Nem Eli, né, os repreendeu. Aliás, o Senhor teve que intervir na vida de Eli por conta disso. Não é de admirar que Israel foi derrotado perante os filisteus. E mais, como se não bastasse os filisteus levar a arca. Como Deus dizendo, olha, a arca sem mim não é nada. Eu sou. Eu sou. Se eu tiver, bem. Mas se eu não tiver, onde que está a confiança de vocês? Na arca? Bom, então a apreensão era grande. Versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça.
Quando chegou, ele estava sentado numa cadeira ao pé do caminho. Se os irmãos consultarem a tradução literal de Young, ele escreve assim: à beira do caminho. E tem um estudo, é um comentário, eu não sei quantos volumes são, mas na estante uma coisa desses, são 9, 11, sobre o Antigo Testamento, possivelmente o maior clássico, né? Keil Delitzsch, né? 2 alemães. E falando desse texto, eles dizem, a tradução é à beira do caminho. Irmãos, 2 cegos à beira do caminho. 2 pessoas que haviam perdido a visão à beira do caminho. Bartimeu no Novo Testamento. Eli, aqui diante de nós, no Antigo Testamento. Curiosamente, olhando como quem espera. O coração dele ainda era do Senhor. Olhando, mas ele não ia ver nada. Ele não veria. Ele estava cego. Porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Bom, então entrou esse homem, relatou o que aconteceu, versículo 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Quando ele ouviu dos filhos, da morte dos filhos, certamente ele se entristeceu, mas o grande baque para Eli foi ter ouvido que a arca de Deus havia sido tomada. E foi isso que o sacudiu, né? Mas ainda tem um paralelo. No versículo 14, diz que Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Não é tão próximo ao caso de Bartimeu. Um cego, alguém que ficou cego, à beira do caminho, ouvindo o alvoroço e perguntando: que alvoroço é esse? Irmãos, no caso de Bartimeu, as notícias eram boas. É Jesus o Nazareno quem está passando. No caso de Eli, as notícias não foram boas. Falou: os teus 2 filhos morreram. Israel foi derrotado perante seus inimigos e a arca de Deus foi tomada. E aí pronto, isso foi demais para ele. Mas irmãos, esse é um alerta muito sério para nós. Eu acho que é isso que a história de Bartimeu traz para cada um de nós essa noite. Por um lado, são as boas novas, né? Sempre da possibilidade de nós nos achegarmos ao Senhor, clamando, pedindo ao Senhor. E agora, se Ele nos perguntar: o que queres que eu te faça? Será que nós não deveríamos, como Bartimeu, dizer a mesma coisa? Senhor, aquece meu coração, reaquece meu coração, que eu torne a ver, que eu torne a ter percepção espiritual. Lembro-me, os irmãos devem lembrar também, né, da epístola do Senhor a Éfeso, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Volta ao momento em que você tinha percepção espiritual, o coração aquecia e você queria a vontade do Senhor, o testemunho do Senhor. Aos poucos, irmãos, aos poucos a gente perde isso. Não é só você, sou eu também, todos nós precisamos vigiar, né? Porque, né, como o irmão orou mais cedo, né, nós estamos num contexto totalmente que nos afronta, nós estamos literalmente peixes fora d'água, aguardando para cair no aquário. Se o Senhor permitir, em breve. Mas o fato é que realmente estamos em batalha espiritual, e tudo nosso, assim, tudo tende, e se nós distrairmos, adivinha o que acontece? Aos poucos, nossa visão vai se perdendo, nosso coração vai esfriando. Mas o Senhor é bondoso.
antes de que a lâmpada se apagasse. Quando Bartimeu ainda podia ouvir, algo aconteceu. Ele ouviu e ele perguntou: o que é isso? Nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, para onde o Senhor está andando? Como é que o Senhor está se movendo? Por onde que é o teu caminho? Eu preciso andar atrás de ti. Não nos interessa qualquer outra coisa, irmãos. Não nos interessa qualquer outra coisa. Visão espiritual. Sem ela, o povo se corrompe. Leia os primeiros capítulos de 1 Samuel. Mas onde há profecia, onde há visão, qual que é o resultado? É a figura de Bartimeu seguindo o Senhor estrada fora. Seja esse o nosso desejo. Seja esse o nosso anelo. Se o Senhor nos perguntar essa noite: o que queres que eu te faça? Vamos pedir isso ao Senhor. Graças ao Senhor que nós podemos fazer uma longa lista. O Senhor não tem limites, né? Mas quais são as nossas prioridades, né? Que nós tenhamos esse desejo, irmãos, de seguir após o Senhor, de ver, de enxergar, de entender, de termos percepção espiritual. É Ele que tem que dar, é Ele que nos dá isso. Não tente inventar coisa, porque não vai ser coisa boa. É Ele quem nos dá. E enquanto Ele nos der, nós vamos aguardar com paciência. Mas esse pedido nós temos diante dEle. E Ele quer responder a esse pedido. E que possamos ouvir da boca dEle: vai, a tua fé te salvou, a tua fé operou, alcançou algo, né, de eterno nessa noite. Te bendizemos, querido Pai, pela tua palavra, pelo encorajamento sempre permanente, constante que encontramos toda vez que olhamos para Ti. Reconhecidos de que o Senhor é aquele que, Amém. por causa da tua grande e infinita misericórdia, o Senhor intervém em nossa vida antes da lâmpada se apagar. Ó Senhor, livra-nos de nos tornarmos surdos além de cegos. Sim. Dá-nos ação de resposta a Ti. Possamos, como Bartimeu, prontamente, de um salto, largar a capa de lado e nos apresentarmos diante de Ti. Obrigado, Amém, Senhor. que para. O Senhor é aquele que nos ouve, para da cruz, e no espírito da cruz o Senhor fala conosco. Como te bendizemos, Senhor. Ninguém se compara. Amém, Jesus. Senhor, nossa gratidão, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.